O Senado aprovou nesta semana a segunda parte da regulamentação da reforma tributária. Mas o que realmente muda na prática? Sobre este assunto, vamos conversar agora ao vivo com o especialista em recuperação e tributos, José Guilherme Sabino. Sabino, muito bom dia para você. Obrigada pela entrevista. Bom dia, Soraya. É um prazer estar aqui novamente na Jovem Pan. Vamos entender então um pouquinho, Sabino, o que realmente vai mudar na prática a partir de agora com essa aprovação, do Senado. Os benefícios fiscais que muitas empresas têm hoje devem continuar. Como que o empresário pode também se preparar para essa fase? Bom, primeiro, a reforma tributária, ao nosso ver, a longo prazo, ela vai ter o mesmo impacto que o Plano Real teve no país, vai trazer uma estabilização, mas isso a longo prazo. Nós temos uma transição longa até 2033. E essa transição, os empresários vão ter que conviver com dois sistemas, o atual e o novo. A reforma tributária, ela é uma reengenharia do fisco brasileiro, é uma reforma estruturante no Estado brasileiro. Isso vai fazer com que as empresas e os municípios, os estados, também façam uma reengenharia, uma revisão estratégica nas empresas. A parte tributária, a parte fiscal das empresas vai deixar de ser somente técnica, ela vai passar a ser estratégica na empresa, desde a formação de preço, a estruturação tecnológica disso, por parte das empresas, até o valor da venda, ou seja, a margem pode mudar de produtos e serviços. Então, a reforma tributária, ela vem para fazer um novo arcabouço de planejamento estratégico para as empresas. Ou seja, em 2033 acabam todos os benefícios fiscais que os municípios, os estados dão para as empresas. Ou seja, isso vai obrigar as empresas a rever até a localidade onde elas estão. Sabino, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui, A gente sabe que é uma grande... Bom dia, Marcelo. É uma grande disputa, toda a discussão na Câmara, depois no Senado, os lobbies dos setores mais organizados, evidentemente. E aí nós acompanhamos que os municípios não queriam perder nada, os estados também, a União também. E aí o contribuinte fica imaginando, quem é que vai pagar a conta então? Será que nós teremos essa certeza de que o contribuinte será beneficiado, ou nós pagaremos ainda mais impostos? Bom, primeiro, a carga tributária nossa é elevada e vai continuar elevada, Marcelo. A alíquota de referência aí, que estão supondo de 28%, ela vai ser a maior carga tributária do mundo. Mas, assim, os municípios, com a reforma tributária, vai ter uma redistribuição econômica financeira no país, Porque hoje o imposto é arrecadado na origem e vai ser arrecadado no destino. Então, isso muda o fluxo do capital no Brasil. Então, alguns municípios vão arrecadar mais, outros vão perder a arrecadação. Mas está previsto na legislação que vai ter um Fundo Regional de Desenvolvimento, onde o governo vai colocar recursos desses municípios que estão perdendo a arrecadação, vão colocar recursos para equacionar essa perda. Porém, muitos municípios vão perder a arrecadação. Então, municípios que vivem hoje de empresas que esse município dá incentivo fiscal, esses municípios vão ter que rever isso, vão ter que oferecer novas coisas para as empresas, tipo segurança, logística, saúde, educação. Então, isso vai mudar completamente a configuração da localidade das empresas. A logística vai ser muito importante, porque tem empresas que o seu mercado consumidor fica em outra cidade ou outro estado e está naquele município somente por incentivo fiscal. Para o consumidor final, a reforma tributária ela vai trazer uma maior transparência, uma maior simplificação, porque nós vamos saber exatamente quanto nós estamos pagando de imposto sobre determinado produto ou determinado serviço. Então, isso já é um grande avanço na reforma tributária. Sabino, nossa comentarista Mônica Rosenberg também vai participar dessa entrevista e tem uma pergunta para te fazer. Bom dia, Sabino. Você falou aí uma palavra que eu considero chave, Bom dia, mãe.
que é a simplificação, né? Nós sabemos que as empresas perdem muito tempo no cálculo e no pagamento de impostos e que isso acaba gerando talvez até uma queda de arrecadação. Eu não gosto de usar a palavra contribuintes, né? Porque não é uma contribuição voluntária, dos pagadores de impostos que acabam procurando outras vias e as próprias empresas estão sempre procurando um lugar onde teria uma imposição mais leve para justamente fugir desse peso que é hoje a tributação em cima da empresa no Brasil. Explica um pouco sobre essa simplificação e como isso impacta realmente para que as empresas possam ter mais atividade e que isso, se é possível que isso talvez aumente no final a arrecadação, porque a hora que aumenta o bolo para todo mundo, certamente o bolo do imposto também vai ser maior. Mônica, bom dia. Primeiro, hoje as empresas no Brasil, 95% delas pagam erroneamente impostos indevidos ou a maior, né? A reforma tributária, ela vai trazer uma simplificação, vai diminuir a sonegação e inadimplência. Então, consequentemente, o governo vai arrecadar mais, né? Mas, atualmente, o governo também consegue arrecadar mais, porque as empresas, com esse manicômio tributário que nós vivemos hoje, eles pagam indevidamente ou a maior seus impostos, seus tributos. Então, o ano passado, as empresas recuperaram em torno de 300 bilhões de reais em pagamentos indevidos ou a maior. Então, a simplificação, hoje nós temos 5 impostos, vão virar 2 impostos, CBS e IBS. Com isso, vai trazer uma simplificação no dia a dia das empresas, né? Hoje, tem empresas no Brasil que tem 40 pessoas para tocar a sua área fiscal e essa mesma empresa tem planta nos Estados Unidos e no Canadá que tem uma pessoa para tocar essa área fiscal mensalmente. Então, esse manicômio tributário que nós vivemos hoje, né, exige muitas pessoas para cumprir as obrigações acessórias. Não deixarão de ter obrigações acessórias, porém a simplificação na arrecadação, né, na apuração, isso vai trazer para as empresas uma redução de custo. Mas isso a longo prazo, né, depois da transição. Agora, de 2026 a 2033, as empresas e as pessoas, né, que trabalham nas empresas vão estar sobrecarregadas até lá. Muito bem, agora a pergunta do Acácio Miranda. Sabino, bom dia. A gente sabe que no Brasil até o passado é incerto por vezes, né? E a gente tem algumas discussões diante desse prazo para o início da vigência da reforma tributária. Você acredita que é possível ainda que haja uma reforma da reforma antes da sua efetiva vigência e as regras que estão se avizinhando sequer deixem de vigorar? Não acredito, Cássio, porque a reforma já está posta na mesa, agora está tendo só ajustes, lançamento de notas técnicas, etc. A meu ver, o que eu acho que vai ter um ajuste no decorrer da transição. Aí sim eu acho que vai ter um ajuste na legislação. Até porque, como foi implementado vários conceitos na legislação, ao nosso ver, vão ter muitas discussões judiciais aí para entender esses novos conceitos que foram postos na legislação. Então, a partir do momento que você traz novos conceitos na legislação tributária, isso com certeza gera dúvidas, gera insegurança. Então, vão ter maior demanda judicial no início da reforma. Mas nós, como somos otimistas, né, vamos falar assim, ela vai trazer uma estabilização após todos esses questionamentos que, porventura, vão vir a ter. Então, assim, a reforma, ela traz uma estabilidade. Porém, até essa estabilidade chegar, vão ter muitas dúvidas, vai gerar muita insegurança, enfim, muitas empresas vão perder o time dessa reforma e não acredito que vai ter uma modificação na legislação antes do início dela. Até porque 2026, o ano que vem, que nós estamos aí há 2 meses e pouco de 2026, já é o ano piloto, o ano teste da reforma, né? E já tem empresas usando o novo sistema, fazendo testes desse novo sistema. Então, a partir de 2027, não temos mais PIS e COFINS. Então, todo o sistema
tecnológico da Receita, do SERPRO, já está pronto, né? Já estão em teste. Então, assim, é difícil ter uma modificação na legislação agora, porque isso travaria toda a implementação e o cronograma da reforma tributária. 2026 vai ser, de fato, esse período teste para que as empresas possam se adaptar. De forma rápida, Sabino, antes só da gente encerrar, que dicas você poderia dar para esses empresários que já querem, então, se preparar, né, para essa transição tributária? Mônica, a minha dica é o seguinte: quem não começou a se preparar está atrasado, né? Os empresários têm que começar a olhar a área tributária fiscal da empresa como estratégica, né? Porque vai ter mudanças tecnológicas. Então, assim, além de olhar a parte tecnológica da sua empresa, seu ERP, seu sistema de gestão fiscal, trazer a área tributária para o centro da empresa. A área tributária ela vai se tornar estratégica na empresa. Então, a área tributária vai ter que falar com a área comercial, com a área tecnológica, com a área financeira da empresa, porque toda a empresa vai ter um impacto. Então, a área tributária, ela se torna estratégica hoje para as empresas. Então, quem não começou ainda a analisar o impacto da reforma tributária na sua empresa, corra atrás e comece a fazer essa análise, porque produtos e serviços podem aumentar os valores, podem diminuir a margem e muitas empresas vão perder oportunidades, né? E seus concorrentes que estiverem fazendo a análise do impacto da reforma tributária podem largar na frente isso. Então, a minha sugestão, a minha recomendação, comecem a analisar o impacto da reforma tributária na sua empresa. Conversamos, portanto, com o especialista em recuperação e tributos, José Guilherme Sabino, sobre essa segunda fase de regulamentação da reforma tributária. Agradeço mais uma vez a sua participação. Um bom dia para você. Eu que agradeço, Mônica. Bom dia a todos. Obrigado.